Essa coletânea de questões, tá certo? Tipo exato, tudo, é para que nós estamos levando a você, é para você ver o que é a matemática básica. Envolve um bocado de coisa interessante. A rapidez da resolução está no teu amadurecimento, na quantidade de vezes, exercício que você fizer. Vamos em frente. A 57 diz assim: uma empresa contratou 2 turmas para realizar determinado trabalho. A primeira turma era constituída de 20 homens, que trabalhavam 8 horas por dia durante 10 dias. A segunda turma era constituída de 20 homens, que trabalharam 8 horas por dia durante 8 dias. Considerando que todos os trabalhadores recebem a mesma quantia por hora trabalhada e que a firma pagou um total, pronto, ela pagou isso aqui, R$ 4.704. Quanto ganhou um desse trabalhador por dia trabalhado? Por dia trabalhado, ok? Então vamos ver aqui. Ó, nós temos a turma 1. Então vamos falar aqui, turma 1. Ora, nós temos, né? Então nós temos aqui, certo? Então a turma 1. Então nós temos turma 1. Homens, certo? Homens, horas, dia, certo? Hora, dia e dias. Pronto. E dias. Ok? Então, ora, a primeira turma, eu tenho 20 homens, 8 horas por dia, durante 10 dias. A turma 2, ok? A turma 2, nós temos 24 homens, trabalharam 8 horas por dia, durante 8 dias. Então, o que eu vou descobrir aqui? A quantidade de horas trabalhadas por cada turma. Então, vamos ver aqui. Se eu quero saber a quantidade de horas, é só multiplicar isso aqui. Pronto. Multiplicar 20 vezes 18 dá 160 vezes 10. Então, eles trabalharam 1.600 horas. Pronto. 1.600 horas. Agora, turma 2, 24 vezes 8 vezes 8 dá 64 vezes 24. Então, essa continha aqui vai dar 1.000, certo? 1.536 horas. 1.536 horas. Então, no total, certo? Se nós somarmos, no total, vai dar 3.000, certo? 136 horas. 6, 3, 11, 3. Pronto. Ora, o que eu vou fazer? Eu vou conseguir calcular o valor de uma hora. Valor de uma... Vou calcular o valor de uma hora. Quanto foi que receber por cada hora trabalhada? Valor de uma hora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o dinheiro, dividir pela quantidade, pelo número de quem? Número de horas trabalhadas. Pronto. Qual foi o dinheiro? R$ 4.704. Eu vou dividir pelo número de horas trabalhadas. Ó, vou dividir pelo número de horas que eles trabalharam. Então, eu vou dividir por 3.136. Essa é uma divisão simples que nos leva a, presta atenção, nos leva a R$ 1,50 por hora trabalhada. Pronto. Então, nosso amigo recebe R$ 1,50 por cada hora. Então, ele recebe isso aqui, certo? Por hora trabalhada. Mas aí, o que eu vou fazer? Nós sabemos que cada homem trabalha só 8 horas por dia. Ele trabalha 8 horas por dia. Então, o valor recebido, ó, o valor recebido
o valor recebido por cada trabalhador vai ser igual a 8 vezes 1,50. Se você trabalhou 8 horas e cada hora é 1,50, então a grana que você vai receber por dia dá, nessas continhas, R$12. Pronto. A grana recebida por dia é de R$12. Pronto. Então, era isso aqui que o nosso amigo estava querendo saber. Então, olha aqui a pergunta. A pergunta está bem aqui. Quanto ganhou um desses trabalhadores por dia trabalhando? Como eles trabalharam? Ó, como cada um trabalha só 8 horas por dia, então cada um recebe R$12. R$12 está no item B de bola. R$12, tá certo? Está no item B de bola, ok? Então, B de bola. Então, ele pergunta, quanto esses trabalhadores recebem por dia? Resposta, R$12. R$12 está no item B de bola, ok? Então, revise a questão, olhe direitinho como nós fizemos, como é que é abordada a questão. Agora nós temos uma questão de número 58. Lendo essa questão diz, ó, cada litro de álcool custa R$1,60. Cada litro de gasolina custa R$3. Então, ó, álcool custa R$1,60, isso aqui foi o preço do álcool. E a gasolina, ó, tá aqui a gasolina, certo? Ela custa R$3. O álcool custa, ó, custa R$1,60 e a gasolina custa R$3. Cada litro de certa mistura desses dois produtos, feito por uma distribuidora de combustível, custa R$2,70. Cada litro de cada mistura, lembre, o nosso amigo vai preparar uma mistura. Esses dois produtos, ele colocou gasolina e colocou álcool, distribuidor de combustível, custa R$2,72. Com base nesses dados, podemos afirmar que a quantidade de álcool e gasolina para fazer essa mistura. Então, a ideia da questão, a primeira ideia, o que eu tenho? Olha aqui, ó, o álcool, ele é a R$1,60. Você compra ele a R$1,60. Pelos dados aqui, o álcool é R$1,60. Tá joia? E a nossa gasolina, ó, nesse posto é de R$3, certo? De R$3. Pronto, beleza. Aí ele diz, aí foi feita uma mistura. Pronto, mistura, certo? Essa mistura, o preço de 1 litro, ó, 1 litro custa R$2,72. Pronto. Aí ele pergunta, quanto é que eu boto de álcool e de gasolina? Agora aqui, olha como é interessante a parte de interpretação, tá certo? Eu posso imaginar álcool, presta atenção, a quantidade de álcool mais a quantidade de gasolina, isso aqui não é 1 litro? Então isso aqui dá 1 litro. Eu vou botar 1000 mililitros. Trabalhar com quem? Com mililitros. Tá certo? Então, mililitros. Ora, X, aqui a quantidade de álcool. Então, a quantidade de álcool que eu colocar de quem? Ó, cada litro não é 1,60? Se eu botar uma certa quantidade, eu tenho que multiplicar por quem? Por 1,60. Mais 3 vezes a quantidade de gasolina, isso aqui dá R$2,72. Só que eu estou, ó, isso aqui
está dado em litro. Se eu multiplicar todo mundo, olha, entre aspas, se eu multiplicar todo mundo por 1000, certo? Isso aqui vai ficar em mililitros, não é mais, ó, isso aqui é mililitro, mililitro. Isso aqui vai facilitar um pouco. Isso aqui vai ficar em mililitros, pelas opções, né? Isso aqui vai ficar em mililitros, isso aqui multiplicado por 1000. Porque você tem litro para litro, decilitro, centilitro, mililitros, ok? Então, você tem um sistema bem simples. Lembre, o único que eu vou multiplicar é isso aqui, porque isso aqui, ó, isso aqui está em mililitros, estava em litro, tudo bem. Se eu deixar do jeito que está aqui, eu tinha que fazer a transformação depois. Então, o que que eu faço? Eu multipliquei por 1000. Então, isso aqui passou para mililitro, isso aqui passou para mililitro, isso aqui por 1000. Então, o que que eu vou ter? Aqui eu vou ter 3, né, ó, 3G. Então, se eu multiplicar essa primeira equação por menos 3, o que é que ela vai ficar? Ela vai ficar com 3A negativo, 3G negativo e menos 3000. Pronto. 1,6A, tudo em mililitros, mais 3G, vai ficar 2720. Pronto. Somando de um lado e do outro, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui menos 1,4, né? Essa diferença, 1,4A. Há um cancelamento do G. Isso aqui, 3.000 menos, ó, fica menos. Eu tenho 280. Pronto, beleza. Multiplicando por menos 1, para deixar todo mundo positivo, 1,4A, certo? Vai ser igual a 280. Então, para chegarmos ao valor do A, eu passo dividindo, tá certo? 280 dividido por 1,4. 1,4, tá certo? Ou se eu quiser multiplicar por 10, 2.800, então o A é igual a 200. Então, qual é a informação que eu estou conseguindo ver aqui? Que o nosso A, a quantidade de álcool foi 200 mililitros, tá certo? Mas o que que eu quero? Preciso determinar a quantidade de gasolina. Então, veja aqui, ó, podemos afirmar que a quantidade de álcool utilizado para fazer esse litro de mistura, ele quer a quantidade de álcool. Então, a nossa quantidade de álcool, na realidade, é 200 mililitros. Tá certo? 200 mililitros. Lembre que aqui seria 1 litro, certo? Quando eu transformei todo mundo em mililitro, então esse aqui passou em mililitro, mililitro. Então, esse aqui, quando eu multiplico por 1000, ó, 1000 vezes A, que era litro, passou para mililitro. 1000 vezes G, passou para mililitro. Então, álcool, gasolina, e álcool e gasolina, litro, passou para mililitro. Então, qual o gabarito da nossa questão? Olha aqui. Ele quer saber a quantidade de álcool. Então, a nossa resposta, de a número 58, tá certo? É B de bola. Pronto. O item correto, B de bola. Essa foi a questão de número 58. Agora nós temos uma questão aqui, a questão de número 59, que diz, olha aqui, bem simples, uma questãozinha de fração, diz assim: em uma amostra retirada de um tanque de combustível, verifica-se que 1/7 é álcool e o restante de gasolina pura. 1/7 de álcool, o restante de gasolina pura. Sabe-se que o total que havia no tanque era de 2.800 litros. Determine a quantidade de cada uma das substâncias, álcool e gasolina pura, presente no combustível. Então, olha aqui. Eu tenho um tanque, só para ter uma ideia, certo? Então, eu tenho um tanque
Pronto. Eu tenho um tanque de combustível aqui. Normalmente tanque de combustível deitado, mas só para me ter uma ideia. Então é o seguinte. Aqui dentro desse tanque de combustível, eu tenho uma mistura. É uma mistura, certo? De 2.800 litros. Pronto. A mistura. Essa mistura tem álcool. Essa mistura tem álcool. E nessa mistura tem gasolina. Pronto. Nessa mistura tem álcool. E nessa mistura tem gasolina. Ele disse que dessa mistura, 1/7 é de álcool. Então, se 1/7 é de álcool, então 1/7 de quem? De 2.800. Então, faz uma continha, 2.800, se eu simplificar, ó, 28 dividido por 7 dá 4. Aí sobrou o quê? 400. Então, 400 litros, tá certo? 400 litros de gasolina, ou de álcool. Automaticamente você poderia, isso é para revisar. Então, ora, se eu tenho 1/7, aqui seria quem? 7 menos 1, 6/7. O restante da fração de 2.800. Simplificando um pouco, ó, 28 dividido por 7 dá 4. Então, dá 400 vezes, dá 2.400 litros. Ora, Pacífico, eu poderia, aqui é só 400. Então, só fazer aqui é 400 litros. Eu estou pontinho só na empolgação. Então, isso aqui é 400 litros. Ora, eu poderia logo ter feito, Pacífico. Se aqui era 400, implicava 2.800 menos 400 dá 2.800 menos 400 dá 2.400. Pronto. Então, a resposta era só isso aí que ele queria saber. Ele quer saber qual é a quantidade de litros de álcool e a quantidade de litros de gasolina. Voltando para a nossa opção, então eu tenho, olha aqui, qual é a informação que eu tenho? Eu tenho 400 de álcool. Primeiro ele quer saber álcool, depois ele quer saber gasolina. Então, 400 de álcool e 2.400 de gasolina. Então, o item correto é o C de certa. Pronto. Item correto, C de certa. Ok? Então, vamos em frente. Eu tenho aqui a questão de número 60. A número 60 diz assim: um pai dividiu a quantia de R$750 entre 3 filhos. Lembra a informação que eu tenho, que são de 3 filhos. Seus 3 filhos, ok? Pronto. A quantia recebida por Carlos correspondeu à recebida por André. E essa correspondeu à recebida por Bruno. É verdade que, olha, esse tipo de questão tem que ter muito cuidado. Um depende do outro. Quem é que está independente? Que ele recebeu, aquele recebeu não depende dos outros. Carlos depende da que recebeu o quê? Recebida por André. André depende do que recebeu quem? Bruno. Então, quem está independente, não depende dos outros, é Bruno. Então, começa a questão trabalhando, olha aqui. Aqui eu tenho a herança, certo? A herança, o valor da herança foi R$750, ó. A quantia, R$750, essa foi a quantia. Então, isso aqui é a quantia. Eu começo por Bruno, depois, tá certo? André, aí depois Carlos. Começo por Bruno, André e Carlos. Porque é o seguinte, olha, o que Carlos recebe depende do que André recebeu. O que André recebeu depende do que Bruno. Então, Bruno não depende de ninguém. Então, eu começo imaginando que Bruno receba quem?
x. Pronto. Aí o nosso amigo diz o seguinte, voltando, olha aqui, o que você faz? Vai lendo a questão contrário, vai pegando os dados ao contrário. Então ele diz, olha, ele diz assim, André, a quantia recebida por André corresponde a 7/8 recebida por Bruno. Então, a de André recebe 7/8, quantia recebida por Bruno. Bruno recebeu X, então André recebe 7/8 de X. Aí, vamos continuando então. Aí ele diz, a quantia recebida por Carlos corresponde 10 sétimos, corresponde 10 sétimos, 10 sétimos da recebida por André. Mas André recebeu quem? 7/8 de X. Então, repetindo de novo. Bruno, eu chamei de X. André recebe 7/8 do que recebeu o Bruno. Então, 7/8 de X. Carlos recebe 10 sétimos do que recebeu o André. André recebeu 7/8 de X. Pronto. Se eu somar todas essas três quantidades, tem que dar quem? A quantia distribuída, que é de 750. Então, vamos simplificar só um pouquinho aqui, antes de continuar. Eu posso me livrar desse 7, no pitiozinho gostoso. Então, eu posso dizer que isso aqui é igual a 10/8 de X. Paci, por que tu não simplificou? Porque eu estou vendo aqui que aqui tem um 7/8. Então, o mesmo denominador comum. Se eu quiser também, eu posso dizer que é o mesmo denominador comum. Aqui eu posso dizer que é 8/8 de quem? De X. Olha a sacada. Eu tenho, denominadores iguais. 8/8, olha aí, denominadores iguais. Pronto. Aqui eu tenho, X, é a mesma coisa de 8/8 de X. Aqui 7/8 de X, 10/8 de X. Então, se eu somar o que cada um recebeu, então, vamos lá. 8/8 de X mais 7/8 de X mais 10/8 de X, isso aqui tem que dar o 750. Foi a quantia distribuída. Ok? A quantia distribuída. Denominadores iguais resultam ao mesmo denominador comum. Então, isso aqui é igual a 750. Ok? Então, eu tenho 8x mais 7x mais 10x. Pronto. Aí vem a história, produto dos meios igual ao produto dos extremos. 8 e 7, 15. Então, dá 25x. 25x é igual a 8 vezes 750. Não faço conta aqui, tá certo? Para facilitar um pouco, para simplificação. Então, daqui eu chego à conclusão que x é igual a 8 vezes 750 dividido por 25. Aí eu faço aquelas contazinhas simples, por 25, por 25 dá 3, por 25 dá 1, então aqui ficou 30, tem um zero aqui, 30. Então, o meu x, na realidade, essa continha, 3 vezes 8, 24. 24. 3 vezes 8, 24, mas tem um zero. Então, 240. Então, lembre, o meu x é 240. Então, vamos lá. Agora, Bruno. Quanto foi que Bruno recebeu? X é 240. Então, vamos ver aqui. Então, eu tenho, isso aqui é 240. Pronto. Esse aqui, 7/8 vezes 240. 240 dá 30, então dá 210. Pronto. 210, certo? 210. E aqui nós temos 10/8 de x, que é 240. Simplifique, dá 300. Pronto. Aqui dá 300. Então, as informações que eu tenho é que Bruno recebe 240, André recebeu 210 e o nosso amigo Carlos recebeu 300. Vamos para as nossas opções e vamos observar isso aqui. Vamos passar os dados
para a nossa questão. Eu tenho aqui nas nossas informações, André, ó, vamos pegar nossas informações lá da resolução, tá certo? Esses dados aqui, esses 3 dados. Então vamos voltar, ó, então vamos ver aqui, certo? Então eu tenho André, ó, Bruno recebeu 240. Pronto. André recebeu 210. E Carlos recebeu 300. Pronto. Então, isso aqui nós temos. Ok? Pronto. Essas informações eu tirei da resolução da nossa questão, tá certo? Então, pronto. Deixa eu fazer só uma alteraçãozinha aqui, né? Aqui andei apagando, coisando demais. Então, vamos ver aqui. Então, Bruno, a grana que Bruno recebeu foi de 240. Para melhor entender, vocês entenderem melhor. Pronto. Item por item. Vamos analisar item por item e nós chegaremos ao item correto. Carlos recebeu R$60 a mais do que Bruno. Carlos recebeu R$60 a mais do que Bruno. Ora, pronto, tá aqui. Carlos, olha aqui. Ó, Carlos recebeu R$60 a mais do que Bruno. Ó, Carlos recebeu 300, Bruno recebeu 240. Então implica que Carlos recebeu 60 a mais do que Bruno. Então, questão de número 60, o item correto da questão de número 60, o item correto é o item A. Pronto. 60, o item correto é o item A. Pronto. Era só isso que o nosso amigo estava a perguntar. Pronto. Item A. Isso aqui é. Pronto. Uma questão que merece atenção por parte de vocês, que não é uma questão que a gente diz complicada. É uma questão básica. Ok. Nós temos a questão de número 61, que diz assim: 3 operários trabalhando juntos gastam 3 dias para executar uma tarefa. O primeiro, trabalhando sozinho, faz a mesma tarefa em 6 dias. E o segundo, em 10 dias. Supondo que, trabalhando em grupo ou individualmente, os operários têm o mesmo rendimento. O tempo em dias que o terceiro operário gasta para cumprir a mesma tarefa, trabalhando sozinho. Então, já matamos a charada, Pacífico. São 3. Ó. São 3 operários. São 3 operários. Juntos, gastam 3 dias. Ó, juntos. Aí, separadamente, ó, o primeiro gasta sozinho, ó, 6 dias, o segundo 10 dias e o terceiro. Então, esse tipo de questão ainda é, olha aí, a grande sacada, é a questãozinha das 3 torneiras. Ó, o tempo total, 1 sobre o tempo total gasto. Ó, o tempo total gasto pelos 3 é o tempo gasto por 1, a soma dos inversos, mais o tempo gasto por 2, mais o tempo gasto por 3. Pronto. É só lembrar, separadamente, juntos, você faz só isso aqui. É só isso que você tem que fazer, certo? Então, vamos ver o que que nós temos. O tempo gasto, vamos aos dados. Tempo total, certo? O tempo total vai ser quem? O tempo total vai ser, tá certo? 3 dias. Tempo gasto pelo primeiro, 6 dias. O tempo gasto pelo segundo é de 10 dias. E ele não tem o tempo gasto pelo terceiro, sozinho. Isso que ele quer saber. Então, nós temos substituição. 1/3 é igual a 1/6, mais 1/10, mais 1 sobre T3. Jogo todo mundo para cá, então eu tenho 1/3, menos 1/6,
menos 1/10. É igual a 1 sobre tempo do T3. Tirando o mínimo, certo que é 60. A questão fica bem simples. 1 sobre 60, 60, isso aqui é o T3. 60 dividido por 3 dá 20. 60 dividido por 6 dá 10. 60 dividido por 10 dá 6. 20 menos 10 dá 10, tá certo? Ó, 20 menos 16, então dá 4. Então aqui nós temos 4 sobre 60, 1 sobre T3. Simplificando um pouco, dá 1, por 4 dá 1, por 4 dá 15. Se eu multiplicar em cruz, então meu T3 é igual a 15. Pronto. Então nós temos aí que o nosso amigo gasta 15, sozinho 15 dias. Não é isso a unidade que nós estamos trabalhando? Sozinho gasta 15 dias. Então, ele diz, ó, olha aqui, ó, que o terceiro operário gasta para cumprir a mesma tarefa trabalhando sozinho. Então, nosso amigo gasta, na realidade, 15 dias. Resposta correta, B de bola. Ok? Então, B de bola. Pronto. Fechamos a questão de número 61. Então, 15 dias, ok? Vai em frente.